E a história que a gente viu é a história que está narrada lá em Lucas, capítulo 10. E eu queria ler com vocês. Acompanhe a leitura. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Eu vou precisar da ajuda aí de vocês para passar aqui. Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Vamos orar? Mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. Te agradecer, Senhor, porque uma vez Jesus contou essa história. E essa história foi registrada e chegou até a gente. E nós queremos te agradecer porque nós podemos aprender com ela. Mais do que aprender, Senhor, nós queremos realmente viver como viveu esse samaritano. Por isso, Deus, abençoa agora essa conversa que vamos ter, para que Teu Espírito Santo possa estar presente, falando ao nosso coração, transformando, fazendo aquilo que só o Teu Espírito Santo pode fazer, que é mudar a vida das pessoas. No nome de Jesus Cristo. Amém. É a história do bom samaritano. Você conhece essa história muito bem. Nós estamos numa série que começamos na semana passada sobre a Quaresma, o caminho de Jerusalém. Nós estamos nesse momento da Quaresma, né? Nós já falamos disso só para a gente recordar um pouquinho essa série que começou na semana passada, desde a quarta-feira de cinzas até a nossa Páscoa, nesse período de 40 dias, nós estamos em preparação, é um período de preparação para a Páscoa. É interessante esse período, porque é um período onde a gente pode aprender muito com a própria Páscoa de Jesus e a própria Quaresma de Jesus. Ou seja, eu e você sabemos o que significa muito bem a Páscoa. É aquela semana onde Jesus morreu, e logo em seguida ressuscitou, aquela semana crítica na vida de Jesus. No entanto, Jesus, antes disso, ele tem essa quaresma, essa preparação para essa semana tão crítica na vida dele. Lucas registra isso de uma forma muito especial. Desde Lucas 9:51, que foi o texto que nós lemos na semana passada, até Lucas 19, versículo 41, é a quaresma de Jesus. Nós não sabemos quanto tempo demorou essa quaresma, se foi 40 dias ou não, muito provavelmente não, mas de qualquer forma, esse conceito de quaresma, de preparação para a Páscoa, será que a gente conseguiu agora? Eu vou deixar aqui de sobreaviso, porque depois da morte do Steve Jobs, a Apple nunca mais foi a mesma. Tô brincando.
Então, Jesus tem esse momento de preparação para a sua própria Páscoa. E Lucas vai registrar isso da intenção de Jesus, nesse período aí, dessa parte de Lucas, desses 10 capítulos. Lucas vai registrar a intenção de Jesus de ir para Jerusalém. Então, vários momentos, Lucas vai registrar assim: ia Jesus para Jerusalém, prosseguindo para Jerusalém, no caminho de Jerusalém. Então, nesse período, ele está em preparação para chegar a Jerusalém. A Páscoa, a Quaresma, na verdade, e a gente viu esse conceito na semana passada, um conceito muito bonito, é o seguinte: é um tempo da gente olhar para nós mesmos e olhar também para o Evangelho, para essa Quaresma de Jesus, para essa peregrinação de Jesus rumo a Jerusalém, e perceber a diferença que há entre os dois. Perceber a diferença que há entre a nossa jornada, a jornada da nossa vida, o nosso caminho para Jerusalém e o caminho de Jesus para Jerusalém. Como é que Jesus chegou até Jerusalém e como é que nós estamos prosseguindo a nossa jornada? E no meio dessa jornada para Jerusalém, Jesus então se depara com um embate, vamos dizer assim. E, aí, falei que não ia dar certo aqui, cara? Só se apertar aqui ele volta? Volta não. Você vai seguindo aí que eu vou seguindo aqui. No meio dessa peregrinação para Jerusalém, então, Jesus se depara com um professor de teologia, diz o nosso texto aí, que é um mestre da lei. A lei era, vamos dizer assim, a Bíblia daquele tempo. Naquele tempo, obviamente, ainda não tinha um Novo Testamento, que conta justamente a história do que nós estamos lendo nesse momento agora. Então, o que aquele povo, o povo judeu, tinha nas mãos eram as Escrituras, o Antigo Testamento. Hoje está... É para me receber bem, né, cara? Para me receber bem. Então, voltando para o nosso embate aqui. Esse professor aqui chega para Jesus no intuito de pôr Jesus à prova, é o que diz o texto. E ele pergunta a Jesus como é que ele pode herdar a vida eterna. E Jesus, então, ele é um grande mestre e ele devolve a pergunta. Ora, você é um professor de teologia, você está me perguntando como é que faz para herdar a vida eterna? O que está escrito aí no livro que você estuda? O que está escrito nas Escrituras? Como é que você interpreta isso? E ele diz, olha, amará o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e também amarás o teu próximo. Jesus falou, nota 10, faz isso e você vai viver. E aí o professor de teologia ficou desconcertado. Ele falou, não estou satisfeito. Vou mais uma vez, vou testar mais uma vez esse conhecimento. E aí ele faz uma segunda pergunta. Tudo bem, mas quem é o meu próximo? É interessante porque o Senhor, ele já conhecia, ele não fez quem é o Senhor. Porque ele, como um bom judeu, ele é monoteísta, ele sabe que só existe um Deus. Ele sabe que só se deve adorar a um Deus e que os deuses dos outros povos não existem, na verdade. Que só há um Deus, e esse Deus é Yahvé, é o Deus dos judeus. Só há um Deus, ele conhece muito bem esse Deus, mas e o próximo? Quem era o meu próximo? Na verdade, dentro do judaísmo havia várias respostas para essa pergunta, quem é o meu próximo? Existia uma corrente judaica que dizia que o próximo era apenas um outro judeu, que os gentios não era considerado próximo, por isso não estava ali dentro desse mandamento. O judeu não era obrigado a amar um gentio. Outros eram mais radicais, diziam que o próximo era aquele que somente estava dentro da sua própria aldeia. Outros mais ainda, os da mesma casa, outros da mesma família. E
Afinal de contas, aquele professor queria saber, Jesus, o que é que você pensa sobre isso? Pergunta dele não é existencial, ele não está em crise, ele está apenas querendo botar Jesus à prova. Ele está querendo aqui um embate intelectual. Ele não está querendo saber respostas práticas para a vida dele, como ele deve agir ou deixar de agir. Ele quer discutir teologia, ele quer discutir ideia com Jesus. O que você acha desse ponto da teologia, Jesus? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é que está incluído nesse mandamento? Então Jesus responde mais uma vez, devolvendo a pergunta. E quando ele devolve essa pergunta, quem é o meu próximo? Ele conta uma história. E foi essa história que nós cantamos aqui, a música do Sérgio Pimenta, e nós vimos o vídeo, que não chegou até o fim, porque vocês mudaram ele antes do fim. Mas depois a gente passa ele de novo. Então ele conta uma história. Que história é essa? A história do bom samaritano, uma parábola. Jesus é mestre em contar parábolas. Parábolas servem para exemplificar o que Jesus está querendo ensinar. Torna mais fácil a lição de Jesus. Então vamos ver. O que Jesus está respondendo aqui? Só para a gente já ir para a parábola sabendo o que ela está querendo responder, o que ela está querendo falar. Qual é a pergunta que o professor de teologia, o mestre da lei, fez? Quem é o meu próximo? É por isso que Jesus conta essa parábola. Jesus está querendo mostrar quem é o meu próximo. Ou responder essa pergunta. Então ele monta um cenário. Em primeiro lugar é isso. Ele monta aqui um cenário. E que cenário é esse? A parábola começa então dizendo que descia de Jerusalém para Jericó certo homem. Vamos entender um pouquinho que caminho é esse caminho de Jerusalém para Jericó. Jerusalém estava a 800 metros acima do nível do mar, lá em cima, no Monte Sião. Jericó ficava 400 metros abaixo do nível do mar. É por isso que ele fala que descia certo homem de Jerusalém para Jericó. E qual era a distância, então, de Jerusalém para Jericó? 27 quilômetros. Então você vê que é uma diferença de altura grande para uma distância pequena. Esse caminho era um caminho cheio de pedras, cavernas, cheio de reentrâncias, um caminho difícil. Era tão difícil e tão perigoso esse caminho, que era chamado de caminho de sangue. Tal era o perigo desse caminho. É como se hoje fosse a gente, sei lá, a linha vermelha, a Cracolândia, né? A gente fala que é a faixa de Gaza, né? Aquela certo caminho ali da linha vermelha, alguma coisa assim. É a mesma coisa. Eles chamavam essa estrada de Jerusalém para Jericó de faixa de Gaza, ou de caminho de sangue. Era perigoso aquele caminho. A história que Jesus está colocando aqui é uma história que era comum naquele tempo. Era comum que alguém fosse assaltado naquele caminho ali. Ele está usando um exemplo cotidiano do que acontecia ali, na vida das pessoas. Era o caminho de sangue. E é interessante porque a gente já pode começar a aplicar para a nossa quaresma, para o nosso caminho a Jerusalém. É interessante que Jesus está nesse caminho, está indo em direção a Jerusalém, está numa preparação para a sua própria morte, e ele então conta a história de um caminho que também levou à morte. A morte, ou a quase morte, como diz aqui, deixou-o semi-morto. É interessante porque nós podemos fazer um paralelo aqui entre o caminho de sangue e o nosso caminho da nossa jornada do dia a dia, a nossa peregrinação rumo a Jerusalém, a nossa quaresma. A nossa vida também pode muitas vezes parecer com esse caminho aqui, perigoso, cheio de pedras, cheio de perigo, cheio de gente perigosa ao nosso redor, cheio de pessoas feridas pelo caminho, cheio de abandono, como foi a história desse homem que caiu na mão dos salteadores. Como parece com a nossa vida esse caminho de Jerusalém para Jericó? E à medida que a gente for entendendo um pouquinho
do que Jesus quis ensinar com essa parábola, a gente pode aplicar a nossa própria jornada a esse nosso próprio caminho, a nossa própria quaresma. Depois que ele conta a história desse homem que foi atacado por alguns assaltantes, foi deixado ali na beira da estrada, semi-morto, desmaiado, sem nada, levaram tudo dele. Então ele insere nessa história o que eu chamo aqui de personagens do abandono. São dois os personagens do abandono. O primeiro deles é o sacerdote. Passa então ali um sacerdote, diz o texto. E o sacerdote, olhando para aquele homem ferido no meio do caminho, passa de largo, passa longe, atravessa para o outro lado da rua, da calçada, para não ter que passar perto daquele homem ali. Vai embora sem ajudar. Isso já é um escândalo para aquele professor que está ouvindo essa história. Um sacerdote, alguém de nível social elevado dentre os judeus, alguém que era como se fosse o grande líder daquela religião, daquele povo, alguém que trabalhava no templo que ficava em Jerusalém. E talvez por isso ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, porque era muito comum que os sacerdotes trabalhassem em Jerusalém, cumprissem lá o seu turno no templo em Jerusalém, e quando acabasse o seu turno lá em Jerusalém, eles então vinham para suas casas em Jericó. Então aquele caminho sempre estava passando por ali sacerdotes. Estava voltando. A gente pode imaginar aqui que ele estava montado num jumento, num cavalo, em algum animal, para poder ajudá-lo nessa estrada perigosa. Naquele tempo só tinha animal quem era realmente de um nível social elevado. A gente não pode imaginar que um sacerdote, um grande líder, como mostra naquele filminho que a gente viu ele andando a pé, na verdade a gente pode imaginar ele em cima do seu jumento, do seu animal, porque ele é alguém que tem um nível social elevado. No entanto, ele passa adiante. Por que será que ele não para ajudar? Como se esperava de um religioso, para e ajuda um necessitado no meio da estrada. É interessante a gente conhecer um pouquinho dessa religião judaica e das leis que estavam sob o sacerdote. O sacerdote, em hipótese alguma, poderia encostar em algum animal ou ser humano morto. Era considerado impuro. Então ele viu aquele homem ali estirado, semi-morto, não sabia se ele estava morto ou não. No entanto, ele não parou para ajudar, ele não quis correr o risco de tocar em alguém que estivesse morto. O ritual para se purificar disso, se ele se tornasse então impuro porque tocou num morto, era um ritual altamente constrangedor, ele teria que voltar a Jerusalém, um ritual demorado, demorava 7 dias para ele se purificar, ele tinha que ir no meio da comunidade, falar que ele estava impuro, assumir essa vergonha diante da comunidade, e ele não quis correr esse risco de ser humilhado diante de todos. É melhor passar de lado. Vamos evitar a fadiga. Vamos passar de lado. Ele preferiu valorizar mais o seu status do que ajudar alguém. O segundo personagem, que passa logo em seguida e faz a mesma coisa, é o levita. O levita não é do mesmo nível que um sacerdote. Ele é um pouco menos, vamos dizer assim, brincando, tá, gente? Um diácono. Não que o diácono seja menos que o pastor, mas apenas mal comparando, certo? Mal comparando a hierarquia, certo? No entanto, ele era alguém que estava no templo também, ele servia no templo, mas ele servia em coisas mais práticas. Ele ligava a lamparina, apagava a lamparina, fechava a porta, abria a porta, botava a roupa, tirava a roupa. Então, ele era como um diácono mesmo ali no templo. E ele então vem logo em seguida do sacerdote. A gente pode imaginar que acabou o turno deles dois, o sacerdote, como é o chefe, vem na frente, sai primeiro, né? O outro vai lá apagando,
né? Apaga a luz, fecha tudo, então sai logo em seguida, e ele sabe, olha, meu chefe está indo ali na frente, o sacerdote já foi à frente, aquele que ensina a Torá, a lei, já está indo à frente, e eu estou indo logo atrás, e quando ele chega, ele vê aquele homem semi-morto ali, atacado, e ele pensa assim, ora, o sacerdote acabou de passar por aqui, ele não viu isso? Se ele viu e não fez nada, quem sou eu para fazer alguma coisa? Eu não vou afrontar o meu superior, ou eu não vou dizer que a maneira que ele interpretou a lei está equivocada e que, na verdade, eu é que estou certo porque fui lá e ajudar. Da mesma forma, ele não quis parar de maneira nenhuma. Talvez por essa razão que eu acabei de dizer. Talvez por alguma outra razão. Era comum que naquele tempo, naquele lugar ali, os assaltantes atacassem as pessoas e logo em seguida deixava aquela pessoa ali e ficava escondido ali perto. Para que o próximo que parasse ali para ajudar, eles atacavam também. E assim por diante, um atrás do outro. E ele também não queria correr esse risco. Ele está aqui preocupado com a sua segurança. Se o sacerdote está preocupado com o seu status, o levita está preocupado aqui com a sua segurança. Seja a sua segurança social no seu trabalho, de não afrontar de alguma maneira o seu superior, o sacerdote, ou a sua segurança física de correr algum risco ali de ser atacado da mesma forma. Ambos são personagens do abandono. Eles pensaram que poderiam trilhar essa jornada sozinhos. No caminho de sangue, nesse caminho da Quaresma, esse caminho a Jerusalém, não dá para a gente seguir sozinho. Esse é o grande tema, ou foco dessa mensagem aqui, dessa segunda palestra sobre o caminho de Jerusalém. Nesse caminho, não dá para ir sozinho. É preciso olhar para o próximo. A mensagem de Jesus não dá para ser abraçada sozinho. Não dá para viver uma quaresma sozinho. É preciso ter uma comunidade, é preciso ter o próximo, é preciso ter amigos, é preciso ter mais gente perto. E é por isso que Jesus não acaba a história aí. Para o professor de teologia, ele está pensando assim, primeiro vem um sacerdote, depois vem um levita, e agora vai vir outro, vai vir um judeu comum. Né? Um judeu comum, era a hierarquia óbvia da história de Jesus. Primeiro um sacerdote, um grande líder, depois aquele ajudante do líder, um levita, e agora vem um judeu comum. E é isso que vem logo em seguida? Não. Vem então um samaritano. Ora, a gente sabe por outras histórias da Bíblia que os judeus não se dão com os samaritanos. São dois povos que brigam entre si. Não se davam de maneira nenhuma. Um judeu não podia falar com um samaritano não podia falar com um judeu. Eles não se cruzavam no meio da rua, não se falavam de maneira nenhuma. E Jesus coloca um samaritano no meio da história. Aquilo que o grande líder judeu não fez, aquilo que o ajudante do líder, o levita, não fez, vem um samaritano e faz. Aquele professor de teologia quase tira os cabelos, porque é uma afronta essa história de Jesus. A gente hoje lendo ela assim, não se percebe disso, mas é uma grande afronta. E nesse momento que aparece o samaritano na história, nós chegamos exatamente na metade do texto. Você pode perceber aí, até pelo layout da sua Bíblia, que está na metade do texto. Daqui para frente, nós vamos para outra metade da história. Chegou na metade do filme. Apareceu o samaritano. E é interessante que o samaritano vem como uma estrutura compensatória. Tudo aquilo que aquele homem sofreu, que o levita não fez, que o sacerdote não fez, que os ladrões fizeram, o samaritano vai desfazer ou vai fazer.
aquilo que ele recebeu ou aquilo que ele não recebeu. Veja que interessante, e aqui a gente pode aplicar algumas coisas para a gente e como é que a gente pode caminhar olhando para o próximo nessa estrada rumo a Jerusalém. Versículo 34 vai dizer assim: chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. Ora, o levita, ele poderia muito bem ter parado ali e prestado ali pelo menos os primeiros socorros. Colocado ali óleo e vinho. Naquele tempo a gente não tinha metiolate, né? Não tinha coisa parecida, remédio, gaze ou coisa assim. Mas tinha óleo e vinho, que pode servir ali como um remédio para limpar as feridas. Ele poderia ter parado ali, mas não fez. E é interessante nesse texto aqui, essa presença desses dois elementos, óleo e vinho. O óleo e o vinho eram elementos de sacrifício no templo, lá em Jerusalém. E quem é que prestava sacrifícios em Jerusalém? Quem era a pessoa responsável por prestar sacrifícios em Jerusalém? O sacerdote. Era o sacerdote que costumava derramar no altar do Senhor, lá em Jerusalém, dentro do templo, óleo e vinho. No entanto, Jesus está falando aqui que foi um samaritano que derramou óleo e vinho, não num altar em Jerusalém, mas no corpo de um necessitado, no caminho de sangue. Veja como muda o paradigma. Agora, o que Jesus está querendo dizer é que o sacrifício que vale agora não é mais aquele sacrifício dentro do templo, derramando num altar de pedra, sem vida, óleo e vinho em cima de um animal morto. Não. Agora, o sacrifício que o Senhor requer de nós é que a gente pense as feridas dos necessitados que a gente encontra pelo caminho, e ali, no corpo do necessitado, ali, nas feridas de alguém que cruza o nosso caminho, ali sim é o lugar da gente prestar o melhor de todos os sacrifícios. Derramar do nosso melhor óleo e do nosso melhor vinho no corpo do necessitado. Não dentro de um templo, mas no caminho da nossa vida. Não somente no domingo, mas nos outros 6 dias. Não somente num templo, mas na sua casa, no seu trabalho, no caminho para o trabalho, no caminho de casa. Ali é o lugar de prestar um culto ao Senhor. Ali é o lugar de prestar o culto ao Senhor. Não somente um sacerdote, mas agora até o levita, até o samaritano pode prestar um culto ao Senhor. Isso acaba com todos esses paradigmas e a gente já está pensando em alguma série sobre essa questão desses paradigmas, do templo, o paradigma do templo, que só se adora a Deus num templo, o paradigma do clero, que só o clero pode se aproximar de Deus, e todo mundo que quiser se aproximar de Deus tem que ser via clero. Agora não é só o sacerdote que pode adorar a Deus, mas até mesmo um samaritano pode se chegar a Deus. O paradigma do domingo, o paradigma do culto com hora marcada. O que é o culto? Culto é isso que esse samaritano fez no corpo do necessitado. Derramou óleo e vinho. Prestou o melhor de todos os sacrifícios, aquele que ele deseja, que Jesus deseja. Mas o versículo 34 ainda continua. Ele vai colocar, e o samaritano faz ainda mais do que prestar ali os primeiros socorros. Ele coloca sobre o seu próprio animal e leva ele para um lugar seguro, para uma hospedaria, e ainda trata dele. Ora, o sacerdote, a gente pode imaginar que ele estava com um animal. Ele poderia muito bem colocar aquele ferido ali, em cima do animal, e levar aquele homem para um lugar seguro, tirar aquele homem do meio da estrada, tratar de alguma forma daquele homem. Mas ele não fez isso. Quem fez foi o samaritano. Ele colocou em cima de um animal
e então vem puxando aquele animal. E a gente pode imaginar na nossa mente aquela figura que às vezes a gente vê no filme, tem uma pessoa ferida em cima de um animal, e o outro vai guiando aquele animal a pé, puxando aquele animal, e aquela outra pessoa desacordada em cima do animal. E quando a gente vê essa figura, a gente pode pensar que quem está em cima do animal é a figura mais importante. E quem está guiando aquele animal é nada mais, nada menos do que um servo de quem está em cima do animal. Ora, quem era o servo dessa história aqui, institucionalmente falando? O grande servo era o levita, era ele que cuidava dessa parte dentro do templo. Ele era um servo no templo, mas ele passou de lado. Ele entendeu que a sua função de servo se restringia mais uma vez àqueles paradigmas do templo. Não entendeu que ele precisava ser servo também no caminho de sangue, também no caminho rumo a Jerusalém. Ele precisava ser servo. Mais uma vez aqui um paradigma é quebrado. Como é que eu e você temos servido o nosso próximo? Como é que a gente olha o nosso próximo? Será que a gente apenas entende o serviço quando a gente vem aqui na igreja, faz alguma coisa, arruma alguma coisa aqui na igreja? Eu sou um servo porque eu estou ajudando aqui na igreja. Mas quando alguém pede alguma coisa para a gente lá fora, ou quando a gente percebe a necessidade de alguém, a gente é incapaz de servir as pessoas? Será? É tempo da gente olhar para o Evangelho, olhar para a gente mesmo e perceber a diferença que há entre os dois. Depois, mais ainda, o samaritano continua, versículo 35. Diz que depois que ele chegou então à hospedaria, deixou aquele necessitado ali, ele tirou 2 denários, entregou ali ao hospedeiro, e ainda disse mais: se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei. Fica tranquilo, se eu gastar mais do que 2 denários, fica tranquilo que quando eu voltar por aqui, eu vou pagar você. Pode gastar o que for necessário para cuidar desse homem. Os ladrões, quando chegaram ali àquele homem, o texto diz que levaram tudo e deixaram semi-morto. Deixaram ele inconsciente e despido, porque levaram tudo. A gente viu ali no filme. É interessante isso, porque imagina só, como é que eu posso identificar uma pessoa? Como é que o sacerdote, olhando para aquele homem ali na estrada, poderia pensar: quem é esse homem? Quem é esse homem? Há 2 maneiras da gente identificar uma pessoa que a gente não conhece, está no meio da rua. A primeira delas é pelo sotaque. Se você para conversar com ela, a pessoa ou não fala a sua língua, pode ser um estrangeiro, ou tem um sotaque nordestino, você sabe que ela é do Nordeste, é um sotaque do Sul, é um sotaque de Minas, e você sabe mais ou menos quem é aquela pessoa pela sua maneira de falar. Se ela fala com mais gíria, se ela fala mais formal, você sabe mais ou menos quem ela é. A outra maneira de identificar, se você não consegue nem falar com essa pessoa, é pela maneira que ela se veste. Se você vê um cara com a camisa toda florida, bermudão, meia lá em cima, um tênis grande, é o Clinton. Não, estou brincando. É um turista. É um grande turista. Mas nessa situação aqui, quem passasse por ali não podia identificar quem era aquele homem. Porque ele estava inconsciente, ele não podia falar. E tiraram tudo dele, ele não tinha roupa para mostrar de onde ele era. Não se sabia ali se aquele homem era um gentil, se ele era um judeu, se ele era samaritano, quem esse homem era, de que família ele era, que Deus que ele adorava, qual era a religião dele. A gente sabe? Não dá para saber. Jesus conta essa história de propósito, para mostrar, esse homem, assim, pode ser qualquer um. Indiscriminadamente, qualquer um. Ele é apenas um ser humano em necessidade. Um ser humano em necessidade. Não é um cristão em necessidade. Não é um judeu em necessidade. Não é um rico em necessidade, um pobre em necessidade. Não. Ele é um ser humano qualquer. Os ladrões tiraram dele
toda a forma de identificar aquele homem. Tiraram a identidade daquele homem. Mas o samaritano, quando chega, devolve isso. É interessante que os samaritanos, os ladrões tiram tudo, mas com 2 denários, aquele homem devolve a dignidade daquele ser humano em necessidade. Devolve a capacidade dele se recuperar, dele recuperar a fala, dele recuperar as vestimentas. De alguma forma, aquele homem ali pode agora ganhar de volta a sua identidade. Mostrar quem ele é. Ora, não é esse o papel de todo cristão? O meu papel, o seu papel, como igreja do Senhor? De devolver a identidade das pessoas, a dignidade do ser humano? Não é esse o nosso papel? Aquilo que, copiando aqui a Giovana, minha sobrinha, os homens maus, né, tiram das pessoas, a igreja precisa repor. Não só bens materiais, não é só isso que o samaritano fez. 2 denários não pagava tudo que aquele homem perdeu. Mas de alguma forma ajudou a ele a ter de novo a sua dignidade. A sua identidade. Para a gente encerrar, então, Jesus termina a história com uma pergunta. Lembra qual é a pergunta que Jesus está respondendo? Quem é o quê? O meu próximo. Então Jesus devolve a pergunta. Ele devolve a pergunta da seguinte forma: qual desses 3? Que 3? O sacerdote, o levita e... Que 3? Quais 3? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Para você, soa estranho a formulação que Jesus faz aqui? De alguma forma? Veja como ele inverte aqui a ênfase da pergunta. O homem, o professor de teologia, chega para Jesus e fala: quem é o meu próximo? E Jesus vai mostrar o seguinte, que a pergunta não é quem é o meu próximo. A pergunta, na verdade, é a quem eu serei próximo? Ele pergunta assim: qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? A ênfase está errada, o professor de teologia. Parece que é a mesma coisa, mas a ênfase na Bíblia e nas palavras de Jesus, principalmente, tem muita força. Qual é a ênfase aqui? A ênfase não está em mim e eu querer saber quem é o próximo que pode me ajudar. Mas é a quem eu serei próximo. Quem é o meu próximo no sentido de a quem eu posso ajudar. Quem é o meu próximo? Ou a quem eu serei próximo? Toda pergunta, toda a história ganha um novo sentido. Aquele embate, que era um embate apenas intelectual, em torno de teologia, cai como uma bomba no coração daquele professor, daquele mestre da lei. E ele então é obrigado a se curvar e responder: ora, é aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus responde de novo. Então vamos fazer o seguinte, deixa esse negócio de ficar discutindo teologia e vai tu e procede de igual modo. Não é a nossa formulação teológica, mas é como nós procedemos no caminho de Jerusalém. É como nós agimos no nosso dia a dia com relação a quem está do nosso lado. Quais são as implicações dessa história de Jesus? A primeira delas é que a gente precisa começar a enxergar aquilo que nos é estranho como algo próximo. Aquele que nos é estranho como alguém próximo. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e começamos a ser seletivos. Ah, esse aqui pode ser o meu próximo, aquele ali pode... Não, esse aqui é muito chato para ser meu próximo. Aquele ali eu posso ser próximo, aquele outro não. E nós vamos sendo seletivos. E aquele, principalmente, que é um pouco
diferente da gente, que é estranho no sentido conceitual da palavra, que é diferente da gente, de alguma forma, a gente não considera ele como alguém próximo. Nós respondemos a essa pergunta da mesma forma que os judeus respondiam. Quem é o meu próximo? São os outros judeus, aqueles que pensam como eu. São os da mesma casa, aqueles que estão pertinho de mim, os meus familiares, os meus amigos. Esse sim, esse está dentro daquele mandamento de que eu devo amar. Mas aquele que é samaritano, aquele que é gentio, aquele que é diferente de mim, aquele que acredita em coisas diferentes de mim, esse não está dentro do mandamento de amar. Não deve ser assim. Precisamos enxergar o estranho como próximo. E o passo seguinte a isso é transformar a nossa hostilidade em hospitalidade. Nós devemos transformar toda a nossa rejeição, toda a nossa repulsa àquele que nos é estranho, em hospitalidade, acolhimento, convite, chegar perto. Olha, seja bem-vindo à minha vida. Seja bem-vinda à minha história, à minha existência, ao meu caminho. Seja bem-vindo. E terceiro, nós precisamos valorizar mais as pessoas do que o status, como aquele samaritano fez, ou a nossa segurança. É interessante isso, porque esses dois estavam querendo evitar qualquer tipo de risco. Mas é o seguinte, gente, quem quer estar no caminho de sangue tem que correr risco. Quem quer tomar a cruz de Cristo e seguir com Ele, e saindo para um caminho de morte, é o caminho de Jerusalém, é um caminho de morte, é um caminho de riscos. Não se pode amar sem correr riscos, de maneira nenhuma. Nessa estrada, nós vamos nos doar ao próximo, e muitas vezes esse próximo a quem nos doamos, vira a cara para a gente. Nos decepcionamos. As pessoas são falhas. E nesse caminho de sangue, ainda vai rolar muitas decepções. Muitas coisas ruins vão rolar. Mas é o seguinte, é o caminho que Jesus trilhou. E é o caminho que Ele convida a mim e a você a trilhar também. E se nós queremos trilhar o caminho de Jesus, nós devemos correr o risco de amar. Eu lembro aqui da citação do C.S. Lewis, que diz que o único lugar seguro para você é o inferno, porque lá não se ama. Então lá é o único lugar que há segurança para você, é o inferno. Todos os outros lugares aonde Deus está presente, há risco, porque amar é um risco. Lidar com pessoas, se entregar ao próximo, é um grande risco. Esse é o caminho de Jerusalém. É a jornada da nossa descoberta espiritual. Onde nós não podemos, de maneira nenhuma, caminhar sozinhos. Precisamos correr o risco de olhar para o nosso próximo e ir junto com ele. Amém? Que o Senhor nos ajude, a mim e a você, a cumprir esse desejo de Jesus e a seguir esse caminho de Jerusalém. Amém.